Boa noite, família. Dia de live, dia de bater esse papo, falar sobre mais uma vez. Vamos conversar sobre ancestralidade, religião, candomblé, outras vertentes, caso caiba aqui nesse momento. Hoje vou bater esse papo com Ana Alberto, do Coinania, Babá Wilson. Sua bênção, a bênção a todos. A bênção aos meus irmãos, meus mais novos, meus mais velhos. Boa noite, família. Esperando a Ana chegar aí que a gente vai meter bronca. A live tá sendo feita aqui, mas a live não é minha, é do Coinania, viu? Eu tô sendo só um instrumento de comunicação pelo Coinania. Vamos bater esse papo, falar um pouco sobre a questão do livro, como isso foi construído, quais são as ideias, quais são as próximas ideias, o que é que a gente pode progredir daqui pra frente. Vamos nessa e vamos nessa. Esperando só a Aninha chegar aí, dar um alô. Babá Wilson também. A gente vai meter bronca. A Tchê, minha mãe Jace. A bênção, família. Obrigado, viu? Obrigado por sempre estarem aqui comigo nas lives. Tô providenciando um novo roteiro. Vai se chamar Família. Vou trazer outras pessoas. Vai ser uma live em conjunto. A gente falar da vivência e a família das pessoas de axé, de candomblé. Como é que fazem para manter a casa organizada e sobrevivendo nessa era que é tão boa relacionada à comunicação, mas tão difícil para angariar os nossos direitos. Então vamos nessa. Babá Wilson já tá na área. Deixa eu ver se a Ana aparece aqui. Procurando o Coinania, que ainda não apareceu. Boa noite, meu pai. Boa noite, eu tava ajeitando aqui as coisas. Ah, tá igual a minha, hein? Cheguei correndo. Maior Nem, agonia. nem fale de agonia que eu tava na casa de Ogum, viu, dando as fé. Ah, xe, ô, gunhê, moiê, lá caí, se molhei, lá dá medi. Pra nos Eu dar disse, meu Deus, vitória. eu disse, meu Deus, tem a live. Eu tava botando Ogum de branco por causa da vaga de Oxalá que vai chegar. Hum. Aí já tá tudo islamizado. Ai, meu Deus, mas É nós isso. estamos aí. Estamos, mais uma noite, né, meu pai? Ah, que bom, que alegria, viu? O Eu pessoal tá também. chegando. Eu tô em uma felicidade que às vezes é indizível, a gente não consegue nem expressar. Por mais, por mais que seja coisa que todo mundo já faz, mas Hum, alcançar isso para mim é muito gratificante. é muito E importante, sim. deixa eu ver se o Goiânia já chegou aqui, que até agora não apareceu. Senão a gente começa a fazer nossa live, né? Até eu tenho isso não. Apesar que a live não é minha, a live é deles, mas vamos esperar para ver se eles. Aproveita aí, pai, faz o convite quando é o Shogun pra gente ir. A 4 de outubro. Ó, gente, festa de Oxoguian, 4 de outubro. 4 de outubro, a partir das 19h30. A casa do Senhor das Alturas, não? No caso do Rei Senhor das Alturas. É, a tché. Vamos que vamos, bater essa palma, se vestir de branco, comemorar, né, pai? É, com Mais um certeza. ano, mais um É Odum, isso aí, mais uma mais um ano. festa. Vamos É. que vamos. Vamos chegando, família, vão compartilhando aí, mandando pra galera. Babá, quando você vai anotando aqui, deixa eu mandar só uma mensagem pra Ana aqui, pra ver se ela Vá aparece. sim, vá. Vá sim, vá. Saudar as pessoas que estão chegando aí. Tô vendo Lucy, que tá lá no interior de São Paulo. Jace, que tá dizendo que tá colada aí na festa de papai. Que bom. Que bonito, viu? Vai ser lindo. E acho que o Bueno até travou. Ele falou que ele ia sair para poder. Fui e voltei.
Só fui mandar uma Foi mensagem voltou, não pra ela. foi? Pois Mandar uma é. mensagem pra ela. E domingo agora, 14 é BC no Vodunzu, hein? Vamos descer, hein? Domingo? É, domingo agora. Domingo. Ah, domingo. Vai, rapaz, pra ver a serpente sagrada, pegar esse axé. E dar esse axé com sua energia também. Tem que ir, né? A serpente sagrada tem que ir. É lógico. Responsável pelas nossas conquistas. E vamos que vamos. Deu coinania, gente. É, meu Deus. Olha, cadê esse Cononinha, meu Deus? Cadê, gente? Depois ele disse que pode ficar no belo teu horário, viu? Isso é uma coisa interessante, né? A gente de Canobelo tem horário, sim. Tem. Tem A gente horário. aqui, ó. E Campo tem horário. Ave Maria. Ai, Vamos Deus. sem horário. Não deixa o sol passar por cima de você, menino. De Menina, que horário. escutava muito isso, né? Quando era novo. Não deixa o sol passar por cima Deixa o de sol passar você. por cima de você. Por mais cansado que depois volte até a dormir, mas levante. Até isso eu escutava. Mas, meu filho, quem tem mãe baiana não levanta, não, porque ó, não volta para se deitar, não, porque ela saiu abrindo a janela tudo do quarto. Você lembra disso? Era. Ou nunca aconteceu com você? Já, quando na Abria janela a bater nas janela do panelas. quarto tudo. Quando era isso, era bater nas panelas pra poder Ave acordar. Maria. Bom que o pessoal tá chegando. Vai compartilhando aí, viu, gente? Tá chegando. Vamos que vamos. Só falta aqui Ai. mesmo coinonia, né? O anfitrião, oxente. É, rapaz, quem vai mediar tudo. Porque se eu começar aqui, aí eu vou tomar frente, eu vou acabar tomando a live. Eu nem quero começar, que se eu chegar aqui, eu vou tomar frente. Deixa eu ver se eles responderam aqui, peraí. A manjar se falando, pois é, bate porta. Ah, mulher fecha, viu? Elas bate porta, elas bate panela, mas não deixa deitado, não. Ai, meu Deus. Ai, minha gente. É isso. Voltei. Ela Sim. disse que tá on. Mas não Que tá aparece. on? Agora apareceu. Ah, tá. Agora. É você que manda o convite, né? É, eu mandei. Mas aí a pessoa pode mandar também. Você não tinha mandado? Ele não tinha mandado. Tá Ah, vendo? e sua tela tá escura, viu? Voltou. Oh, meu Deus. Tava aqui e Agora. ajeitei. A bênção. Oxalá lhe abençoe sua bênção. O Senhor nos abençoe. Eu tô lá esperando. Eu falei, meu Deus, estamos atrasados. Tava aparecendo você aqui. Por isso que eu não consegui chamar. Tá vendo? Olha eu aqui, olha eu aqui. Que Pronto. bom. Vamos. Vamos nessa. Que o pessoal tá chegando. É. Bora, Nia. Bora. Vamos começar? Vamos. Vamos. Então, primeiro eu agradecer esse momento aqui com o Babá Wilson, com o Dofono Runchi, com todas as pessoas que estão online, para a gente falar dessa preciosidade que é essa partilha que o Dofono faz com a gente, dessa primeira publicação dele, A Era da Razão, que é a primeira de uma série, eu espero, quanto leitora, e eu quero trazer uma coisa que eu marquei no livro logo no primeiro momento quando eu peguei para ler, que me marcou bastante e tem a ver também com o momento que eu estou vivendo, que é quando ele fala do maior desafio. Né? E aí ele fala que entre tantos os desafios, um é o maior de todos: não deixar morrer a memória viva do passado. E aí ele segue falando. E ele diz assim: porque o axé não escolhe por diploma, ele revela, acende,
convoca e o tempo, com sua sabedoria, faz o restante. Eu acho que isso, para mim, virou um pouco dessa síntese do que é essa publicação que o Delfono traz para a gente, através dos seus pensamentos, das suas elucubrações, porque quem é de candomblé sabe cada processo que a gente vive e quanto a individualidade de cada processo nos traz processos de reflexão e de ação. E essa ação de escrever e partilhar, ela é extremamente importante. E aí, Baba Wilson, eu queria ouvir o senhor. Como é que foi escrever essa introdução dessa obra e com uma linguagem tão própria e tão democrática? Uma linguagem bem diferente do que a gente costuma ler das publicações e que traz o público para dentro desse texto e que traz questões tão profundas para a gente como pessoas de candomblé. Primeiro dizer que para mim foi uma alegria muito grande. Eu já tenho, eu acho que, não muitos prefácios, né? Mas eu já devo ter mais de meia dúzia por aí, né? Mas para mim fazer essa espécie de apresentação desse livro, né, ele teve um significado muito grande, sobretudo quando você se depara com temas que as pessoas elas têm reserva de tratar publicamente. Eu acho que isso foi uma coisa que me impactou ou que me afetou, não sei qual é a melhor palavra, mas quando eu comecei a ler, é realmente um trabalho onde você tem respostas para todas as perguntas que estão sendo colocadas ali. Então, na verdade, a minha apresentação ela foi feita no sentido de provocar o leitor ou a leitora, mas também não dizer ao leitor e leitor o que é que ele ia encontrar dentro do livro. Porque, geralmente, na apresentação ou no prefácio, a gente faz o resumo de cada capítulo. E aí eu não quis fazer isso. E isso, para mim, foi também um exercício, né? E que também me obrigou a entrar no espírito dessa escrita, no espírito desse texto, que embora seja um texto com linguagens muito particulares e bastante compreensivas para nós que somos homens e mulheres de axé, é um trabalho que não deixa a dever nada, né, a nenhum estudo mais acadêmico. Isso eu quero dizer que é também um trabalho acadêmico, porque nós somos capazes de produzir trabalhos fora da academia. Por isso que eu falo de mais acadêmicos, ao invés de simplesmente acadêmicos, né? Então, falar, né, em resumo dessa minha alegria, esses foram os meus desafios e fiquei muito contente pelo convite, né? Eu sei que o Rushi, ele quando me convidou cheio de dedo. Aliás, as pessoas quando me convidam, elas dizem assim, eu sei que o senhor não tem tempo, eu sei que o senhor é uma pessoa muito ocupada. Gente, se eu fosse fazer as coisas a depender do meu tempo, se eu tivesse se eu cumprisse toda a minha agenda, eu não conseguiria fazer nada, porque o dia teria que ter 30 horas, né? E eu sou essa pessoa de que nunca diz não. E aí aceitei de maneira muito contente, né? Ele me pediu 2 páginas, claro que eu não vou escrever 2 páginas somente, né? E aí depois, ele muito gentil para me cobrar, pai, se o senhor vê que não vai conseguir 2, escreva pelo menos 1 e eu peço a outra pessoa para escrever mais uma. Eu disse, não, agora eu vou escrever tudo. Entendeu? Então assim, foi uma alegria muito grande para mim, espero que as pessoas, elas leiam, né? Mergulhem nessa reflexão, façam anotações de textos que tocaram, como esse texto que você colocou aí, que é um texto muito importante para a gente, e que de fato venha outros trabalhos e de que essa obra provoque e faça com que outras pessoas de santo comecem também a escrever também.
Axé, babá, axé. É esse desejo mesmo, que a gente possa ler outras coisas, isso aqui provoque debate, provoque questões. Mas eu queria ouvir um pouquinho do Fono. Eu lembro quando ele me procurou para falar sobre esse livro, e aí eu falei para ele, você tem que ter ficha catalográfica, tem que registrar, porque é isso, é uma produção acadêmica e ele vai virar referência para outras pessoas. Porque assim, não é, babá, que a gente constrói novos referenciais teóricos, trazendo outras abordagens, outras formas de escrita, transformando verdadeiramente a academia a partir da nossa produção. A Cris Odara está perguntando aqui, o nome do livro é A Era da Razão e ele está disponível para download. Eu vou colocar aqui depois o link do site de Koinonia que o livro está lá disponível para download. Ele não é vendido, ele é gratuito. É um conhecimento oferecido de forma gratuita. E aí, Dof, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi o seu processo de escrita, porque eu sei que você vem elucubrando coisas há bastante tempo, guardando, fazendo lives, fazendo vídeos, trazendo suas considerações. Como é que foi esse processo de chegar ao ponto de falar assim, vou botar isso no papel, vou escrever e mais, vou partilhar com as outras pessoas? Primeiramente, Ana, quero lhe agradecer, tomar sua bênção. A bênção, babá, que a gente entrou na live e não tomei a bênção ao senhor, já fui brincando, conversando. Agradecer mais uma vez a todos vocês que aqui estão. Eu já vi um tempo, eu sou desde a época do Facebook. Eu sempre gostei de tentar entender o que é que acontece. Para além do processo de reprodução mecânica do axé, que acontece muito, que a gente vê e reproduzir, e aquela coisa de questionar, mas não só para saber, questão de fundamento. O que me fazia, às vezes, trazer alguns questionamentos, era principalmente entender por que aquela prática surgiu ou aquela prática acabou, por que essa prática se modificou, por que algumas práticas não tinham fundamentação e era dada como algo de fundamentação. E eu sempre tentei entender esse mundo cujo as pessoas falam muito pouco e tem grande relevância, principalmente quando acaba uma casa, ou quando alguém precisa dar conta de uma casa, ou quando alguém tem algum cargo, ou quando acontece algo peculiar que está fora do que temos como padrão. E eu comecei, primeiro, a entender o sentimento das pessoas dentro da nossa religiosidade, entrevistando meus irmãos de santo no Facebook. E eles diziam suas opiniões, e eu observava aquilo, eu via que cada pessoa era um mundo, cada pessoa era um sentimento. Aquela coisa de ser igual para todo mundo não acontecia. Depois eu começo a dialogar, a conversar com outras pessoas, fora meu próprio destino. Eu sou uma pessoa que fui criado dentro de um axé. Eu posso dizer que programado para ser sacerdote, que é diferente de ser, né? Eu digo programado porque há um investimento nisso de forma muito severa. E eu ficava sem entender. Hoje eu entendo todo esse propósito. E eu queria saber sobre minhas dúvidas. E com isso eu comecei a estudar, comecei a conversar com meus mais velhos. Babá Wilson, que está aí, eu preciso falar sobre isso. É uma pessoa que eu conheço há anos atrás e já faz parte da minha vida, tanto como tantas outras referências que eu poderia citar aqui. Quando eu comecei a estudar, eu percebi que a escravidão tinha roubado o meu nome. A primeira coisa que eu quis foi mudar o meu nome. Eu falei, eu botava Dofono, Runchi no registro. E aí, na época, hoje em dia é mais fácil, mas na época a gente teve que ter uma audiência com o juiz, tudo isso. E eu chamei Babá Wilson, chamei Rodrigo. Eles foram, tiveram uma fala lindíssima perante ao juiz. Minha sentença foi linda também. E assim eu consegui colocar meu nome. Então, nossa amizade já começa daí. Essa questão de querer transformar, me reafirmar, me entender como... não só como religioso porta dentro, que a gente ainda vivia muito isso, mas como isso funciona porta fora do terreiro de Candomblé. Sou Dofono Runchi dentro de um terreiro e fora, o Iaú é dentro e fora. A gente passou muito tempo por fora, era uma identidade, dentro era outra. Isso também era algo que me incomodava. Comecei a fazer lives e tentando sair daquela ótica de fundamentação, porque eu acredito que o fundamento, com perguntas, o que é que vai dentro de um Ibá, de Euá, um exemplo.
Acho que isso a gente aprende dentro da nossa roça, no cotidiano, de acordo com o sacerdote, suas competências. Eu acho que a gente não pode perder tempo com isso, porque, de certa forma, a religiosidade, ela é ampla, ao mesmo tempo que cada casa tem sua característica, então não adianta eu aprender como é na casa de Wilson se eu não vou fazer na minha casa. A não ser que haja uma permissão, é tudo muito, muito complexo. De views, para me ensinar, se caso eu não saiba. Mas isso você precisa de uma particularidade, uma amizade, esse processo empírico, essa coisa do sensorial que vem se perdendo, de a gente estar junto, de a gente conversar por telefone, de a gente visitar uns aos outros. E a gente não pode perder isso. Então eu sempre quis fugir dessa pauta, apesar que eu sempre falei também de algumas coisas que possam ser lidas como fundamentação, mas que não é, que deveria estar como o entendimento de senso comum das pessoas dentro da religiosidade, como aquela coisa, me incomodava muito falar da menstruação da mulher, porque do tabu e as pessoas não sabiam, porque é uma coisa que era para todo mundo saber, que era básica e não tem fundamento nisso. E eu começo a fazer essas lives, começo a trazer provocações que serviam para mim também. Sempre tive grande dificuldade em trazer referências, são muito poucas referências, porque o axé acho que tem que começar a ser lido, escrito e visto de dentro para fora. Sempre foi muito de fora para dentro. E não tem como uma pessoa que vem de fora até compreender, observar. Mas o sentimento de quem acorda cedo e toma um banho de água fria não é o mesmo de quem toma um banho de água quente em sua casa e chega para observar aquilo. A gente não tem como descrever o humor. A gente não tem como descrever os conflitos de forma veemente como em uma família, porque às vezes as coisas são escritas como se fosse a parte de uma família, e não é. É isso mesmo, é o pai que bota para fora, que briga, fica de mal 30, 40 anos, depois volta, dá obrigação com outra pessoa, mas quando vê, bate cabeça para a pessoa que te iniciou. É uma consideração ventral que a gente não desliga. E essas coisas sempre me trouxeram uma coisa que me intrigava e eu queria decifrar isso. E depois de fazer bastante lives, conversar com grandes pessoas, grandes sacerdotes que eu tive amizade, né, com o meu finado pai pequeno, com tantos outros, que aí eu sou muito grato, se eu fosse nomear aqui, eu não iria parar de falar. Eu recolhi muito repertório sobre a individualidade de cada um perante ao espelho que eu tinha sobre mim mesmo. E um diálogo com Luanda também, dentro de casa, eu angustiado falando sobre isso. Eu falei, eu acho que as pessoas perdem muito tempo falando sobre coisas que não vão resolver nada. E tem muitas coisas que precisam ser ditas, que às vezes a gente condena dentro de uma prática de axé, condena porque fulano deu santo, porque não deu, porque isso e aquilo, e a gente não entende a importância disso de acordo com o espaço e tempo. E acho que tinha que ser escrito para poder ampliar esse campo de visão e trazer menos críticas e um maior entendimento. Não que isso seja uma apologia ao bem-querer de fazer o que quer, mas sim entender que cada coisa é uma provocação, um propósito. E foi aí que eu dei início. Eu comecei a escrever, comecei a descodificar algumas coisas que eram dadas como tabu, como aquilo que a gente não fala. E, dado momento, eu sempre, como foi a rede social, que foi o espaço que foi me dado para falar sobre, discutir sobre, minha presença na academia é muito pouca. Eu achei justo que isso fosse digital, de forma gratuita também, por conta disso, que acho que é o lugar que me acolheu, onde as pessoas me seguem, escutam o que eu aprendi, o que eu sei, e é onde eu provoco também para que eu possa aprender. Porque acho que não tem como ser, no axé, uma única via, é de mão dupla. Né? A gente traz uma informação e no questionamento, ou em algo que acontece, a gente acaba aprendendo também, ou buscando coisas para que a gente possa aprender. E foi assim, Ana, que eu comecei essa trajetória para escrever, ir para além das lives e juntar também tudo que estava nas lives, nas entrevistas e na vivência do dia a dia. É muito massa ver você falando isso e lembrar do seu processo também, até do seu processo de entrada na academia, quando você vai para fazer história, quando você fala assim, não, esse lugar também é meu, porque esse lugar é nosso, essa escrita precisa ser nossa, esse protagonismo precisa ser nossa.
né? Precisa ser nosso, precisa ser... Tem assinatura, tem nome, esse saber tem nome, né? Essa sintetização de saberes, ela também tem nome, porque quando as pessoas brancas vão para dentro dos nossos axés e decodificam um bocado de coisa e saem escrevendo, descrevendo rituais, as pessoas não questionam isso desse lugar. Mas quando você faz uma live e traz um tema, tá falando de tabus, está falando de coisas que não deveriam ser ditas, e eu acho, assim, eu acompanhei muitos das suas produções, né, de lives, e cada uma delas trouxe questões importantes para mim. E aí você, nessa sua fala, você já começa a colocar um pouco de uma coisa que tem uma parte dentro do livro, que é falar da tecnologia como parte do axé, que é uma questão de uma modernidade, de uma junção de uma modernidade com a tradição. E é interessante pensar de você, né, no teu lugar, né, dos terreiros mais tradicionais de Salvador, o terreiro Jeje, que a gente sabe de todas as questões que o Jeje traz, trazer isso como uma questão, né, da tecnologia como parte do axé, dessa partilha dos saberes, porque quando a gente coloca uma coisa na internet, a gente não consegue filtrar quem é que vai acessar. Diferente de quando a gente faz uma conversa ou faz uma reunião, enfim. Então, queria que você falasse um pouco sobre como que você concebe essa coisa dessa democratização dos saberes e como vem também os questionamentos para você do outro lado, porque eu imagino que do mesmo jeito que vocês recebam os elogios, venham questões também, venham questionamentos também. Como é que você está lidando com isso? Como é que isso está acontecendo? Essa parte é muito bacana que você está falando. Uma das primeiras resistências que teve foi alguns mais velhos que me chamaram e falavam, a gente não fala demais. Aí eu tive uma fala que eu disse assim, o mundo vem se organizando de uma forma, e se a gente não acompanhar essa organização, as pessoas de fora que vão falar o que a gente deve ser ou não. E aí só tem como regular isso, mostrar a nossa realidade, a gente falando, explicando. E depois teve alguns questionamentos relacionados a... Quando eu começo a escrever e falar um pouco, a questão de eu não ter uma graduação. Parece até estranho isso, mas eu já ouvi isso. Mas ele não tem uma graduação. E foi tudo muita provocação em minha vida. Eu falei, já que eu não tenho uma graduação, vou tentar correr atrás disso, com minhas limitações, lógico. Mas fui atrás. E depois da graduação, que eu começo a falar... Aí vem um outro tipo de resistência, que já dizer que eu intelectualizei o que era sagrado. E aí, isso aí não vai acabar nunca. E cabe eu, de certa forma, tentar organizar isso. E quando a gente fala da tecnologia, o que me incomodava muito é quando eu lembro que eu alcancei, e aí a gente tem que falar isso de forma muito severa. Eu lembro que eu alcancei aquele tabu se as pessoas poderiam fazer jogo de buzo por telefone ou não. E aí os mais velhos faziam por telefone, mas faziam escondido para não dizer que estava atendendo por telefone, que isso quebrava a força, quebrava a energia, que isso, que aquilo outro. E eu sempre busquei, dentro da representatividade das divindades, o que a gente pode fazer na atualidade. Tem uma certa vez me entregaram um Itan de Gilaxeborá, que fala que Xangô estava muito cabisbaixo, caído, né, com os inimigos, com as perseguições. E Orúmila manda ele lá fazer uma consulta e levar um galo para um ebó. Ele vai, faz a consulta, leva um galo, tudo. Passa uma semana, não faz o ebó. Uma outra semana... Orúmila cozinha aquele galo, fazer sopado, como ele Xangô. Xangô acha estranho, cadê esse ebó? Passado um mês, Orúmila manda ele embora. E ele fala, poxa, você manda eu ir embora? Cadê o ebó que era para ser feito? Esse ebó já foi feito, pode ir embora. Esse então acaba justamente aí. E a gente precisa entender que, ao mesmo tempo que a religião milenar, ela é muito atual, porque as coisas que aconteceram antigamente acontecem na atualidade, mas de outra forma. A gente precisa decifrar isso. Então, qual o conselho que eu poderia dar a uma pessoa que cujo estilo Axé-Borá e você vê, de uma certa forma, que ela está com alguma dificuldade no seu processo, ou seja, mental, cognitivo, ou coisa do tipo? E foi o que o Orúmila fez com o Xangô, terapia. Então, hoje, a terapia é atual. Naquela época não tinha, mas o que foi que aconteceu naquele momento? Foi uma terapia. Então, como é que de candomblé vou dizer que uma pessoa não faça terapia? Em outro momento, o grandioso Brisobossi me contou sobre
Sapatá tinha sua aldeia. E ele queria regular aquela doença na aldeia. E ele pegou os enfermos, cortou, botou um pau, colocou no fogo, pegou as pessoas que estavam sadias e introduziu essa doença mais fraca do fogo. Se a gente pegar isso e traduzir para a atualidade, primeiro método de vacinação. Aí quando as pessoas perguntavam, a gente queria axé do povo, não precisa se vacinar porque a gente tem um axé, eu falava, mas Sapatá vacinava e seja. Então, a inteligência vem através do que foi deixado para a gente. Então, eu começo a trazer esse entendimento de tecnologia para a atualidade por conta disso. Eu não posso ignorar a rede social como uma bênção da divindade, desde quando tudo isso aconteceu, desde quando o próprio Ogum, em algumas casas, é sabido que ele que criou o pilão para dar o Shogun, já havia Itan dessa forma. Então, isso não é um processo de tecnologia. Como é que eu não vou saber que Ogum, o Shogun, o próprio Sapatá e outras divindades não estão abençoando essa live nesse momento? A gente querer distanciar esse movimento tecnológico com o próprio sagrado é a gente ignorar o processo mítico também, que é importante para justamente para entender o cotidiano perante ao futuro. E uma das coisas também que enriquece é você saber que aqui também precisa ter responsabilidade. Tanto que se a gente fala uma besteira na rede social, a gente é atacado. Isso é a ira de Exu, isso é a ira das divindades perante a sua fala mal utilizada. Então, esses desafios que eu tive, tentar mostrar que o que há na atualidade existe dentro do sagrado também. Isso eu não estou dizendo que eu possa fazer um ebó pela uma videochamada, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a gente precisa organizar bem o que a gente vê perante a atualidade e a tecnologia e saber de forma coerente, porque eu tenho comigo que o certo e o errado estar com o Olodumare, estar com Deus, mas a gente faz o que é mais coerente aqui na Terra, porque cada pessoa vai ter uma realidade. Então, e o coerente a gente tem que se aproximar através da percepção do que a gente viu as divindades deixarem como exemplo aqui pra gente. Então, os maiores desafios para mim foi tentar mostrar que existe axé na tecnologia, existe axé nesse desenvolvimento e nesse momento que estamos aqui agora, como existe axé também num processo que possa ser arcaico, que possa ser de outrora, porque cada movimento antigo é a memória de alguém que se foi. E você, mantendo essa memória, que é depenar um bicho, que é, às vezes, fazer algo que possa ser muito ultrapassado por dias atuais, é você trazer a memória em prática daquela pessoa que deixou isso como herança pra gente. E dessa forma a gente não mata nossos ancestrais, a gente deixa eles vivos, para além de qualquer coisa. Porque a gente faz assim, mas se fizer isso ninguém vai morrer, botou liquidificador, lógico que ninguém vai morrer. O que vai morrer é o processo histórico de memória ancestral. E quando a gente mata isso, chega um momento, se a gente tira tudo, porque já o espaço e tempo já obriga, né, a gente a mudar. E se a gente muda por bel prazer também, chega um momento que a gente cria uma nova religião, cria tudo de novo. E aí, aquele referencial se apaga e a gente mata nossos ancestrais. O único problema é só esse, na minha concepção. Do Fono, é do coletivo, é da partilha, mas é da responsabilidade. Eu acho que tem isso tudo que você traz para a gente tem a ver com isso. Como é que a gente partilha, mas como que a gente mantém a nossa responsabilidade, a nossa ética, a memória de quem veio antes, a tradição do que a gente aprendeu, porque nós somos essa continuidade. Não é mesmo, Baba Wilson? Acho que quando o Dofono traz esses elementos, ele traz elementos da contemporaneidade, mas traz elementos fundamentais da manutenção da tradição e do que a gente aprende dentro do axé. Não é mesmo? O que o senhor acha sobre isso? É porque, na verdade, eu acho que essa obra, ela tem um equilíbrio e para nós, que somos homens e mulheres de axé, é muito importante. E é mais importante ainda porque é um trabalho que é escrito por uma pessoa jovem, mas que tem a sapiência de um velho, né? Porque os nossos velhos, as nossas velhas, os nossos tios, as nossas tias, né? São pessoas muito sábias, de uma sabedoria que, primeiro, porque eles tiveram mestres e mestras, né?
Inclusive, essas pessoas são reconhecidas, que são lembradas por essas pessoas o tempo todo, né? Eu lembro de uma fala de Bominice, quando ela diz: eu sou do tempo das professoras. E ela lhe diz quem foram as professoras dela, né? Mas para além desse ensinamento, você tem também o amadurecimento, a experiência e, sobretudo, a segurança. Então, quanto mais você tem segurança naquilo que você faz, menos ameaçador vai significar as mudanças que chegam na sua porta, né? Que chega na sua porta. Então, mas é preciso de fato ter um equilíbrio. Então, quando o Rusti diz assim, mas eu não estou falando em fazer uma limpeza via internet, né? Eu já vi um chamado de Molubagé pela internet. Inclusive, isso foi até um tema de um estudo, né, chamado Candomblé Cibernético. Eu estava na banca para tentar avaliar. Eu não lembro se foi selecionado, se foi adiante, ou se não foi, mas a ideia era Candomblé Cibernético. E o que era esse Candomblé Cibernético? Um dos exemplos era, de fato, né, o Olubagé, onde se marcou um horário, onde as pessoas todas iriam abrir a sua câmara, cada um iria fazer um prato e ia se partilhar aquele prato, né, aqueles pratos, cada um a partir do seu lugar. Imagine, quer dizer, comer sozinho não quer dizer... O fato de estar comendo todo mundo no mesmo horário não quer dizer que você esteja fazendo aquela refeição em comunidade. É diferente, né? É diferente. Então, mas nós não estamos falando de candomblé cibernético. Mas nós estamos dizendo que o terreiro pode se apropriar dessa ferramenta, que são as redes sociais, para poder se fortalecer, disseminar conhecimentos e abrir alguns debates. Agora, a gente também não precisa responder tudo que nos coloca. Isso é uma questão que eu sempre bato, né? Por que a gente tem que explicar tudo? Por que a gente tem que dizer tudo? Né? Porque nós, povo de terreiro, temos que explicar tudo. Então, por que isso? Por que aquilo? Por quê? Porque sim. Mas se essa sabatina, por que eles só submetem os nossos saberes a essa sabatina? Né? Então, mas a rede social pode ser, de fato, esse espaço, né, de levantar questões, provocar e abrir esse diálogo, fazer isso que a gente está fazendo nesse momento, né? Eu acredito que a gente não está dando receitas, mas nós estamos, né, provocando as pessoas a pensar nas suas questões referentes à sua comunidade. E com esse bom senso, eu lembro que há muitos anos atrás eu escrevi um texto chamado Candomblé e Transplante. Foi um texto tão bem aceito, né? E tão provocador, tão bem aceito não, tão provocador, que o Ministério da Saúde me mandou até uma notinha. E eu comecei trabalhando a máxima dentro do povo de terreiro, que diz que o corpo deve ser devolvido à terra inteiro. Então, isso, para alguns, seria uma interpretação de que nós não podemos ser transplantados e de que nós não podemos ser doadores de órgãos. E aí, então, eu acho que aí eu mandei bem, porque tem coisas que a gente escreve que depois, quando você lê, você diz assim, nossa, aqui não foi eu que escrevi, né? Verdade. Eu trabalhei 2 mitos. O primeiro mito lá do Egito, que é um mito muito conhecido, que Isis consegue reconstruir o pênis do marido, depois que ele é cortado em vários pedaços e espalhado por várias regiões do Egito. Mas temos também aquela história de Obá, né? Esse mito que eu não gosto, né? Porque
Eu acho que isso é um mito que chega entre nós aqui fragmentado, mas independente disso, tem aquela coisa de que quando esse orixá se apresenta, ela sempre se apresenta com algo que está substituindo a falta da sua orelha. E essa aí, de fato, é a minha ideia. Se aquela coisa, né, se a folha pode estar no local da orelha, representando a própria orelha, é porque as coisas nesse universo se comunicam, né? Isso vale também para essa ideia de transplante. Então, nesse texto, Candomblé e transplante, eu mostrei de que não existe na nossa mitologia, na nossa ritualística, né, nenhuma justificativa que nos impeça a ser doadores e doadoras de órgãos. Então, quer dizer, isso é um tema atual, que ainda hoje é motivo de debate, onde a gente precisa ter, de fato, um equilíbrio muito grande e uma sapiência muito grande para poder escrever e opinar, né? Soma-se a isso outras questões também. Então, na verdade, voltando para o livro, esse trabalho ele possui esse equilíbrio, né? E hoje a gente entende como é que isso foi construído, como é que isso foi adquirido através de um trabalho de escuta, né? Um trabalho de escuta atenta muito grande e também de uma gratuidade muito grande, né? Porque eu também muitas vezes ouço: para que você vai escrever isso? Você vai escrever isso nesse texto? Eu digo: mas eu vou colocar onde? Eu vou escrever aonde? Né? Então, é de uma gratuidade, é assim, de uma generosidade muito grande, né? E, de fato, eu acho que, né, Runchi está assim, de parabéns. E ele falando e a minha cabeça rodando assim: meu Deus do céu, será que daqui dessa conversa não pode sair um tema de mestrado? Ele já tem campo, né? Ele começou no Facebook, né? Então, eu tô aqui, porque ele me disse: depois da férias do voo do Zoo. Mas eu não sei se a gente vai esperar tudo isso, né? Eu vou para Becém, olha, eu vou para Becém. Bora, papai! Eu quero sair de Becém com alguma coisa. Alguma coisa já escrita. O pré-projeto já está apontado. O pré-projeto já está estruturado. Agora vai falando, eu vou pensando, né? Mas é isso. Babá, eu fiquei aqui pensando que eu também quero ler esse texto sobre transplante, porque... Eu também. Não, eu quero ler isso, porque é extremamente... É por aí mesmo, é o que o senhor colocou. É o que traz a gente à reflexão. São as interpretações e as formas de interpretação, através dos itãs, através de todo do nosso arcabouço, né? E que pode nos trazer outros elementos de pensamento, né? Outros elementos de pensamento, e que quando a gente abre a possibilidade do debate, é a possibilidade de criar coisas novas, é a possibilidade de olhar a partir de um outro lugar, mantendo a nossa responsabilidade, o nosso respeito à tradição, mas entendendo também a dinâmica da vida. Essa dinâmica da vida, essa fluidez das águas, esses ciclos, né, que a gente vai vivendo dentro e aprendendo a respeitar dentro da nossa vida, quanto pessoas de axé, né, como pessoas que vivem a partir dessa cosmopercepção que a religiosidade de matriz africana nos traz. E, nossa, minha cabeça deu uma viajada aqui também. Eu fiquei aqui pensando. Acho que até eu vou anotar um projeto de doutorado, viu? Depois vou discutir com o babá Wilson Caetano. Porque é isso. Quando a gente se encontra, o encontro também propicia esses novos pensamentos, né? Essa efervescência na nossa cabeça. E isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso quando isso vem de nós para nós também. E eu acho que isso é brilhante no trabalho que o Delfono traz para a gente, que é através... Ele parte da vivência dele, da experiência dele, de uma partilha de coisas que muitas pessoas estão vivendo. Eu estava pensando sobre essa coisa do pré-sacerdócio, como que isso é uma coisa que algumas pessoas não viveram, porque o seu processo vem depois, como o meu. Eu acabei de receber meu DK na minha obrigação de 14 anos, na minha obrigação de 7 anos, tomei cargo na casa que eu fui iniciada, mas depois, com as coisas, com a dinâmica da vida, vem um outro processo.
outras pessoas. E aí eu estava pensando na minha afilhada, que agora está com 12 anos e que está vivendo o pré-sacerdócio dela desde os 2 anos e meio, quando ela foi escolhida para ser sucessora da casa da avó dela. Então, como que isso são dinâmicas, e eu acho que o que o Dofono traz aqui são apontamentos que vão ajudar muitas pessoas que estão que vivem isso e outras pessoas que não vivem isso, mas que tem várias perguntas e questões que estão aqui pontuadas. E que falam assim, ó, não tem problema pensar isso. Não tem problema trazer isso quanto questão. O importante é como a gente vai abordar e de que forma que a gente vai construir o nosso pensamento e principalmente a nossa ação, para a gente manter a nossa ética, o nosso respeito à tradição, a casa de onde a gente vem, né, o lugar onde a gente aprende, né, para que a gente consiga manter isso, quanto esse lugar. E incrível esse momento nosso aqui de troca. Eu tô com a cabeça, inclusive estou disponibilizando aqui, viu, Babá? Quando o senhor quiser disponibilizar texto, o site de Coinonia está à disposição, nossos espaços, viu? Tu coloca à disposição aqui nossa organização nesse lugar também, mas principalmente nesse lugar da partilha, porque eu acho que essa, para mim, toda vez que eu penso em candomblé, eu começo a falar que eu nunca vi um lugar tão democrático. É um lugar onde a pessoa senta, come, é acolhida e ninguém pergunta se ela vai aceitar ou não o orixá, se ela é de qual partido, se ela torce para o Bahia ou para o Vitória, né? Isso não acontece. Então, eu entendo que o nosso espaço é um espaço democrático, um espaço de partilha, mas principalmente como um espaço de crescimento coletivo. Então, a gente já está chegando quase perto das 8. Eu queria, Dofono, eu quero que você, primeiro, faça um convite para as pessoas, para quem não baixou ainda o livro, baixar, enviar para as outras pessoas, mandar os comentários para você, se você quiser, se não, manda para mim, que eu quero ler os comentários também, mas para que as pessoas acessem a sua obra, né? Eu acho que esse convite é um convite importante e que você deixe para a gente um recado para as pessoas que estão, eu achei que estão cheias de questões aí, que não ficam meio desbaratadas e perdidas, como eu já tive em vários momentos e que a gente já trocou muita coisa, você acolheu meus pensamentos, minhas dúvidas e minhas questões. Eu queria que você usasse esse espaço aqui para deixar um recadão do Dofono Runchi para as pessoas. Vou começar pela fala de Babá Wilson. A primeira coisa é: não precisamos dar resposta para tudo. Isso me tocou porque eu escrevo muito sobre isso. O candomblé, por mais que a gente entenda ou não, é uma religião monoteísta. As divindades estão abaixo do mar e da Sebo de Zambi, de Deus. E ele está lá em cima, né? Trazendo esse axé para a gente. E esse axé vem através das divindades. Decifrar a divindade é muito complexo, é muito difícil. A gente tenta chegar perto com as práticas, com coisas que foram testadas há milênios e coisas novas que nós vamos testar por conta do espaço e tempo. E para além disso é se aproximar de Deus e não tem como. E aí é adentro o incognoscível. Por isso que a gente não precisa estar dando resposta para tudo, porque senão a gente embroma e vai falar besteira. Simplesmente sentir. Isso é a primeira coisa. E quando o Babá Wilson fala disso, toca, porque eu passei muito tempo atrás de resposta de tudo. E às vezes tem coisa que é só sentimento, gente. A gente não precisa estar falando demais. É viver o momento, viver aquela experiência. Por mais que você tente traduzir para outra pessoa, vai ser de uma forma limitada, porque a nossa mente não tem condições de decifrar algumas coisas que a divindade tem para nos mostrar, principalmente se for para se pegar o verdadeiro axé, né, que é chegar próximo a Deus. A segunda coisa, o recado que eu deixo, que aí foi algo que eu vi a vida toda e eu não entendi o porquê, achava desnecessário, é estudar, cara. Não importa se for na forma acadêmica, o individual, ou lendo as obras de Babá Wilson, não vou falar a minha para não sair como prepotente, lendo o que Ana coloca também, o Coinonia, participando dos eventos. Por quê, Runchi? Em outrora, essas pessoas tinham tempo, gente, de estarem juntos e adquirir todo o conhecimento possível. No campo histórico, no campo filosófico, no próprio processo mítico.
Isso já é um desenvolvimento de tudo que existe no universo dentro da nossa religiosidade. Então, se você fala, é obrigado todo mundo estudar, nesse momento acredito que sim, porque os antigos não tinham esse estudo velado como a gente pode trazer hoje em dia, mas é o que nós temos hoje na atualidade com a falta de tempo que existe. E essa falta de tempo que nós temos faz com que a gente propague muito desfavor para a religião, muita mentira, muita coisa que não tem coerência com as práticas, com o processo cosmogônico de criação do mundo, desde o entendimento das divindades e as suas propriedades e também o seu dever para com os seres humanos na Terra. E quando a gente ignora tudo isso, a gente acaba não provocando ancestralidade para que a gente possa ter o bem que todo mundo quer, que é perpetuar o legado. Então, por mais difícil que seja, gente, o que eu posso dizer é, o mais difícil que seja, tem não o certo, como eu sempre falo, certo e errado, entre o certo e errado tem muita coisa. Tem a necessidade de cada um, tem a condição financeira de cada um, mas tentem, gente, seguir o coerente. O coerente é casa vazia mesmo, sentar lotado, aí depois lotar com tempo, com responsabilidade, com tudo isso. O coerente é menos oba-oba mesmo. O coerente requer mais sacrifício físico e mental. Mas o coerente, contrapartida, faz com que o axé não morra, faz com que a casa não acabe. É o coerente que faz com que perpetue o legado daquela pessoa que sofreu tanto para deixar isso aqui para a gente hoje estar desenvolvendo. E eu digo que o coerente é que faz a gente sobreviver a cada dia. Porque a memória ancestral, e de certa forma, como a gente fala a mãe Miss, que ela fala que tinha, como o Babá Wilson fala que ela tinha as professoras dela, isso é um estudo de anos. Se hoje a gente não tem tempo por conta de trabalho, isso, vão ler, vão buscar as referências. E quem puder, vá fazer faculdade, parece até duro o que eu estou falando. Aí pode traduzir a minha fala, mas tem africano que sabe muito, os antigos sabiam muito e não estudavam. Como eu acabei de falar, a experiência empírica, o formato sensorial, o dia a dia era uma faculdade, gente. A gente não tem mais isso. Eu era uma pessoa que dentro do axé a gente acordava de manhã, fazia o café e era o dia todo de macumba discutindo de macumba. Falando, né, no ditado popular, era macumba discutindo macumba, que era coerente, que não era. E o sacerdote do hotel sempre dizendo, para de maluquice, que nasci não funciona e tal, e eu ligar pro meu pai pequeno. Então, isso é estudo. Larguem as mentes preguiçosas, né? Saiam do que é mais fácil, que está na internet, que isso não vai levar nada. Isso vai levar, na verdade, a um desfavor. Querendo ou não, é algo que é muito chato, mas que a gente fala muito. Há um apartheid de casas, né? Quem se organiza está de um lado e as outras casas estão do outro. A gente tenta juntar e não consegue comungar de um mesmo ideal, do mesmo diálogo. E acaba sendo os benefícios que saíam a realidade, acaba vindo sempre para as mesmas casas, porque elas se organizam em um processo de entendimento da ancestralidade. A bênção da ancestralidade está aí, gente. E lógico que a política é perfeita, a gente precisa fazer política, entender política também, porque as divindades fizeram isso. Mas, para além da política e do que a gente pratica, a gente precisa das bênçãos, né? E as bênçãos da divindade estão através do que é mais coerente, não tem para onde correr. E às vezes você pode estar com a casa muito cheia, mas você sabe que aquilo ali está solto, que aquilo não vai vingar, e futuramente seu nome só seja dito porque fez alguém, e nada mais, não tem uma prática sua que seja lembrada porque já pegou de outro lugar que provavelmente mostrou que é mais coerente. E isso é uma perda da memória ancestral. Então, o conselho que eu posso dizer é não desistam do que é coerente. Não desistam do que é difícil, porque é isso que faz a gente sobreviver. E agradecer a Léo, né? Porque Léo que fez o designer, é um menino maravilhoso. A Matheus também, que corrigiu, olhou tudo direitinho, foi o editor. E você, Ana, principalmente, que eu não te liguei para falar sobre. E eu queria publicar sem registrar sem nada, hein? Falei que você vê, né? Pouca ambição, né? E Ana, não pode. E Babá Wilson, né? Por todas as oportunidades que você pôde me dar, porque por mais que eu que te convide, a oportunidade é minha. Estar perto de você com tanto tempo, repertório dentro desse processo. E fico feliz em agradar vocês
Convido sim para ler, porque para além de ser só uma escrita de axé, como tantas outras que a gente já vê por aí, isso vai provocar, principalmente para quem é líder, para quem é filho, para quem quer adentrar o axé, algumas coisas dentro da gente onde a gente possa ver como a gente pode tecer críticas, ver como é plural a religiosidade, que às vezes a gente tem essa coisa de querer trazer dogmas para algo tão plural, e desde quando cada situação tem uma vertente, e cada vertente tem infinitas possibilidades, a depender de cada pessoa e de cada situação. Então, se a gente está lidando com o infinito, a gente precisa ter muita sabedoria, às vezes, para escrever algo, falar sobre algo e desenvolver algo. E ter muito amor pela religiosidade. É isso que eu tenho para dizer. Coisa linda do fórum, coisa Obrigado. linda, coisa linda. Babá Wilson, primeiro dizer da minha emoção também de estar aqui com o senhor, esse lugar mais próximo, porque é isso, a gente lê as pessoas, a gente sabe das pessoas e a gente é fã, eu também sou, então do meu prazer também de estar aqui com o senhor, então por favor, ter essas suas considerações, seus convites, suas recomendações para nós. Eu quero agradecer, né, por esse reencontro, porque eu insisto que o universo ele sempre nos proporciona reencontros e nós podemos nos reencontrar e e esse trabalho também é um lugar de reencontro, porque o mundo, como fala os velhos, né? Diga seu nome para o mundo todo ouvir. Isso é uma fórmula que nós temos, né? Então, nós temos certeza de que o mundo todo vai ler esse livro, né? E cada pessoa que lê, cada leitor, cada leitora, vai se reencontrar conosco, né? Com as nossas questões, né? E agora é um trabalho que está aí no mundo, né? A gente não tem mais controle, né? Se você receber observações, bem também, mas se não receber também, isso não significa dizer que as pessoas elas não estão lendo, né? E o bom de tudo é que isso, Ruxi, é um primeiro passo, né, que você está dando através desse tipo de trabalho, porque os seus passos vêm de longe, né? Mas nesse formato, né, esse é o primeiro passo de muitos, né? O mestrado é apenas uma possibilidade, mas você também tem muitas outras possibilidades. Então, né? Quando você diz assim, meu pai, será que eu tenho capacidade? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Quer dizer, porque o racismo, a gente cresce dizendo que a gente não vai chegar, de que a gente não pode, que a gente, né? Mas olha onde a gente está, né? Quando eu imaginava que eu seria professor titular da Universidade Federal da Bahia, num departamento onde, numa unidade onde somos apenas 5 titulares. E eu sou o primeiro homem negro da unidade, porque também não somos muitos, né? Então, e a vida é isso, né? A vida é isso. Então, que as pessoas, elas leiam, né? Esse trabalho, que impulsionem também esse trabalho, né? E que elas também procurem construir as suas reflexões, né? Porque é um trabalho que provoca isso aí, né? Então, a minha alegria toda é essa. Amanhã é meu aniversário, por isso que eu aceitei estar aqui, né? Eu disse, poxa, na véspera do meu aniversário, quer dizer, eu já tenho que estar celebrando alguma coisa, né? Então, eu estou aqui também celebrando isso, porque eu sei da sua alegria, Ruxi, da alegria da sua família, sei da alegria da sua mãe, aonde
da onde ele estiver, não, porque ela está aqui conosco, né? Eles não estão... Está aqui conosco, perto da gente, né? Então, e nesse momento o universo todo está vibrando por você, né? E que você tenha também muitos anos de vida com saúde, com esse discernimento, com essa lucidez, com essa responsabilidade, com essa generosidade, para que quando chegar a sua hora, né, de assumir o que você tem que assumir, né, você possa fazer isso de maneira plena e de maneira feliz. Que isso é um dos desafios do sacerdote. Aceitar o sacerdócio de maneira plena e com felicidade, que é um tema também que você toca no seu trabalho, tá bom? A minha alegria também, Ana, de estar com você, tá? Dizer que eu estou também à disposição do Coinonia. A gente pode ver, né, uma agenda de coisas que eu já tenho escrito para ir colocando lá também, alguns livros que a gente possa disponibilizar em PDF, né? A gente está aqui para poder também se inserir nessa roda que Runchi, né, começou a rodar para a gente também tocar o barco. Obrigado. Axé, abaricá, babá, toda a felicidade do mundo para o senhor. É que a gente já começa as celebrações hoje. Agradecer muito ao pessoal que está online aí. Convidar para que vocês conheçam os materiais que estão disponíveis também no site de Koinonia. A gente tem várias coisas escritas por pessoas de axé. Tem um texto sobre o povo Angola, escrito por angoleiros, que está lá disponível para download. Tem vários materiais, tem vídeos de combate à intolerância religiosa, trazendo várias questões, né? Nós somos uma organização ecumênica comprometida no combate da intolerância e do ódio religioso. Isso para nós é uma bandeira importante, não é à toa que eu sou a diretora executiva atual, né, dessa instituição, mas mais que isso, sou uma filha de Oxum, sou uma Ialorixá recém-possada, construindo a Casa das Águas, a Casa de Oxum, também nesse processo de aprendizado, e esse livro também me traz várias questões, como os processos que a gente vem se formando aí na vida. Então, quero agradecer demais, Dofono, pela confiança e te dizer que é isso, a gente precisa escrever, colocar o nosso nome, registrar, porque senão o racismo vem lá e se apropria de tudo que a gente faz. E a gente vai colocar o nosso nome em tudo, porque a nossa capacidade ela é infinita, assim como a bênção dos nossos orixás, dos nossos ancestrais e das coisas que a gente precisa receber. E que a gente possa receber nessa quarta-feira essa enxurrada de coisas boas e de partilhas que a gente teve aqui. A do pé, que Oxum seja presente na vida de vocês de forma grandiosa, e a minha gratidão imensa por essa partilha. Obrigada demais. Axé, família. Obrigado, meu pai Visto. Obrigado, Ana. Tamo juntão sempre. Beijo. Tchau. Obrigado, família.